meus queridos, bom dia para vocês. Hoje a professora não poderá dar aula ao vivo para vocês, eu tive um probleminha. Então eu gravei essa aula com conteúdo novo para vocês estarem estudando, não estarem ficando sem aula hoje, tá? Eu preparei com todo o carinho o conteúdo para vocês estarem estudando, anotando, anota suas dúvidas para estar tirando dúvidas, tá? Com a professora, quando a gente se encontrar na próxima semana, para a gente estar conversando sobre esse conteúdo que eu gravei, a gente está tirando dúvida e também preparei uns exercíciozinhos para vocês fazerem, tá bom? Então, agradeço a compreensão de vocês de estarem assistindo esse vídeo que eu fiz e até semana que vem. Vamos lá pro conteúdo. Dando continuidade ao nosso capítulo 1, referente à formação do território brasileiro, a gente vai falar sobre o Brasil após o Estado Novo. Então aqui a gente vai falar sobre região, regionalização, disparidades regionais, micro-região e macro-região. Vamos lá. Região. Região é área de extensão variável onde aspectos naturais, históricos, culturais, sociais e econômicos se entrelaçam. Diferente de regionalizar, que é dividir um território por regiões, ato de criar regiões. A divisão regional no Brasil é feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi fundado no ano de 1937. O IBGE é o responsável por realizar e divulgar os dados estatísticos sobre a população, indicadores sociais e população econômica, entre outros assuntos. Quando o IBGE regiona um estado, ele utiliza-se de critérios físicos, aspectos naturais desse estado, sociais e econômicos. A primeira divisão regional oficial do Brasil, realizada pelo IBGE, foi no ano de 1941. O país foi delimitado com base no conceito de região natural, sendo dividida em Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. Então a gente vê aqui o mapa do Brasil no ano de 1941, mais ou menos na década de 1940, onde está marcado na cor verde a região norte, mais abaixo na cor rosa a região centro-oeste, do lado esquerdo em amarelo a região nordeste, mais abaixo na cor laranja a região este, depois a gente tem em azul a região sul do nosso país. Então a gente vê o mapa do Brasil mais ou menos assim como ele é hoje, mas dividido, a primeira divisão dele está bem diferente de como a gente conhece hoje, né? Então vamos seguir. Aqui a gente tem uma outra divisão que foi feita no ano de 1950. Os territórios de Ponta Porã e Iguaçu são extintos e os estados do Maranhão e do Piauí passaram a integrar a região Nordeste. Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro formam a região Leste. Em 1960, Brasília é criada e o Distrito Federal, a capital do país, é transferido do Leste para o Centro-Oeste. Em 1952, o Acre vira estado e o território de Rio Branco recebe o nome de Roraima. Então, na década de 1950 e 1960, a gente vê que há uma nova redistribuição dessas regiões e mudanças assim significativas nessa divisão de região, né? Vamos seguir. Em 1970, o Brasil ganhou o desenho regional mais próximo do atual. Nesta década, nasceu a região Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro sendo agrupados a Minas Gerais e ao Espírito Santo. O Nordeste recebeu Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao Centro-Oeste.
Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul. Por último, foi criado pela Constituição de 1988 o estado de Tocantins, que determinou a divisão do estado de Goiás, parte norte e central. Sendo assim, o território brasileiro continuou dividido em 5 regiões, mas da seguinte forma: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Então, a gente conclui que somente após a Constituição de 1988 é que a gente tem essa formação, essa divisão atual que a gente ainda usa, ainda hoje no ano de 2021, né? Que é o Brasil dividido em 5 regiões e com esses estados, cada um pertencente a cada região do nosso Brasil, nosso território brasileiro. Então vamos ver. Devemos nos atentar que a região norte possui 7 estados, o nordeste 9 e o centro-oeste 3, o sudeste 4 e o sul 3, totalizando 26 estados e o Distrito Federal. Então a gente vê a região norte aqui em verde, a nordeste em vermelho, o centro-oeste em rosa, o sudeste em amarelo e o sul em azul, e cada estado pertencente a cada um dessas regiões, né? A gente tem uma visão ampla dessa divisão desses estados no território brasileiro. Divididas as 5 regiões do Brasil, desde o início foi constatado, através de diversas pesquisas realizadas pelo IBGE, que estas regiões são totalmente díspares uma das outras, principalmente se compararmos o norte e nordeste com o sudeste do país, onde concentra-se o desenvolvimento industrial do Brasil. Diante deste cenário, entre os anos de 1959 e 1987, hoje houve um planejamento regional, cuja finalidade era criar superintendências para o desenvolvimento dessas áreas menos desenvolvidas. Algumas dessas ações aconteciam em porções de áreas que apresentavam os mesmos problemas de desenvolvimento, independentemente se um estado pertencia ou não àquela região. Então a gente vê que entre 1959 e 87, que foi antes da Constituição de 1988, houve um planejamento regional com a finalidade de criar essas superintendências para identificar regiões, sendo elas pertencentes, estados, né? Sendo eles pertencentes ou não de algumas regiões, mas que tinham apresentavam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades de desenvolvimento. Planejamento regional. Ele tem por finalidade definir espaços com problemas específicos, a fim de promover ações visando a sua recuperação e seu desenvolvimento. Esses espaços, eles não são espaços assim específicos, por exemplo, de um mesmo estado ou estados da mesma região. Eles podem ser estados ou cidades pertencentes a regiões diferentes, por exemplo, uma cidade em Minas Gerais, uma cidade em Salvador, uma cidade em Pernambuco, tem o mesmo problema. Então, aquela região daquelas cidades é identificada e são realizadas ações visando a recuperação e desenvolvimento dessa cidade. E ela pode ser, muitas das vezes, infelizmente, ela pode ser negativa, uma cidade que não é muito bem desenvolvida, que não tem uma qualidade de vida legal, que não tem um setor econômico bom, mas também pode ser positivo. Vamos dar uma olhada. Microrregiões é um agrupamento de municípios que apresentam características semelhantes. Sua finalidade é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Exemplo de microrregiões, Vale do Paraíba. Aqui é um desses exemplos que são positivos. O Vale do Paraíba é uma região muito conhecida
pelo seu desenvolvimento no setor agropecuário, na produção de leite e de queijos. Virou uma referência no país, o Vale do Paraíba, nesse setor. Então, assim, quiçá eles trabalham para que esse setor não seja referência mundial. Já estamos começando a dar início a ser uma referência mundial, mas no Brasil é bem mais forte. Então, vários municípios trabalham em prol desse desenvolvimento, em prol dessa região. Todos eles têm o mesmo interesse de que a região se desenvolva. Então, é um interesse público comum, porque vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda e vai trazer desenvolvimento para aquela região e, consequentemente, para aqueles municípios. Macro-regiões. Conforme já falamos, o Brasil é dividido em 5 regiões pelo IBGE: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mas no ano de 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma nova divisão, esta não oficial, mas muito utilizada, a qual o Brasil foi dividido em 3 complexos geoeconômicos, ou complexos regionais. Esta divisão foi feita levando em consideração critérios socioeconômicos de cada uma das regiões, que ficou dividido em Centro-Sul, Nordeste e Amazônica. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem um mapa do Brasil com essas 3 divisões. Então temos acima a Amazônica, ao lado de esquerdo o Nordeste e mais abaixo o Centro-Sul. A gente pode observar que não é nem um pouco como é a divisão das regiões do Brasil, das 5 regiões do Brasil. Então aqui esses estados estão divididos em outras regiões. Vamos dar uma olhada mais à frente em mais umas observações. Aqui, a região Centro-Sul, de acordo com o Pedro, né? O Pedro Pincher, ele bota aqui na região Centro-Sul, corresponde a quase 1/3 do território nacional, abrangendo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de Minas Gerais e também sul e sudeste de Mato Grosso. Na região Nordeste, seriam abranger cerca de 30% do território nacional, a partir do leste do Maranhão, norte e nordeste de Minas Gerais, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E por fim a região amazônica, que é oeste do Maranhão, norte do Tocantins, parte do Mato Grosso, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Então a gente vê que essas 3 divisões, elas não correspondem a um estado, muitas das vezes não corresponde muitas das vezes um estado completo, mas parte daquele estado, né? A região Centro-Sul, de todas as macro-regiões, é a mais desenvolvida economicamente. Abriga a maior parte do parque industrial, das áreas de atividades agrícolas mais modernas, dos bancos, mercados de capitais, empresas transnacionais, comércios e universidades do país. É extremamente urbanizado, mas não só economicamente, mas também indicadores sociais como saúde, educação, renda, mortalidade infantil, analfabetismo, entre outros. Então, poderíamos dizer que a região Centro-Sul é a mais rica dessas 3 divisões das macro-regiões. A macro-região Nordeste possui grandes contrastes naturais e socioeconômicos entre as áreas litorâneas, mais urbanizadas, industrializadas e desenvolvidas economicamente, e o interior com predomínio de clima semiárido e grandes problemas sociais. As principais atividades econômicas desenvolvidas nesses complexos regionais são: no meio norte, extrativismo vegetal, agricultura tradicional de algodão, cana-de-açúcar e arroz, como exemplo, né?
No sertão, predominantemente com atuação na pecuária. E a zona da mata predomina as grandes propriedades agrícolas que praticam a monocultura canavieira, destinada à exportação do açúcar. Ocorre também o cultivo do cacau e do fumo. Na zona da mata é tradicional esse cultivo da monocultura da cana-de-açúcar, do cacau e do fumo. A gente já viu na nossa primeira aula do conteúdo novo que já tinha muito forte, né, a produção do açúcar, depois passou para o cacau e o fumo. A macro-região da Amazônia, nas últimas décadas, vem sofrendo grandes alterações em sua paisagem natural. Ela é uma região ainda pouco povoada comparada às demais regiões e a atividade industrial é restritamente desenvolvida. De uma forma geral, todos os estados que compõem esta macro-região são desprovidos de infraestrutura e serviços sociais, como acesso à educação, saúde, segurança, emprego, transporte e muitos outros serviços que são essenciais. A ocupação sem planejamento e presença do Estado contribui para o surgimento de impactos profundos no ambiente, no qual os principais agentes de devastação são a extração de madeira, extração de minérios como os garimpos e principalmente a crescente expansão de áreas agrícolas e pastoris. Dito isso, o que a gente pode concluir é que a macro-região da Amazônia, das três, é a mais carente. Ela é carente do básico, né, de uma sociedade, de um estado, de um município, que é o acesso à população através da saúde, educação, segurança, emprego e transporte, que é o básico para a população. E também não há presença, uma fiscalização efetiva do Estado nessa região. Então isso torna ainda pior essa macro-região, porque também há devastação, a extração desordenada de recursos naturais e falta infraestrutura. Queridos, terminamos nosso conteúdo, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios e anotar as dúvidas, que na próxima aula nós estaremos juntos e vamos tirar dúvida dessa aula, tá bom? Muito obrigada por participar da aula, de assistir a aula até o final e fiquem com Deus.